Bem-vindos à Talk Cibersegurança nas PME, o papel da confiança digital no crescimento e na inovação. Esta é uma iniciativa que está integrada no Prémio Nacional de Inovação. Durante muito tempo, a cibersegurança foi vista como um tema técnico. Para muitas PME é mais do que isso, é uma condição para crescer com confiança. É isso que vamos debater aqui hoje. Como pode a cibersegurança deixar de ser apenas uma resposta ao risco e passar a ser uma alavanca de negócio, reputação e inovação? Estamos nas instalações do Banco BPI e contamos com 3 convidados que vão olhar para este tema de perspectivas diferentes. Tenho comigo o Frederico Santos Moura, Chief Information Security Officer do BPI, Pedro Norton Barbosa, CEO da Skill & Reach e Rui Custódio, Head of Business to Business Security da NOS. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Há uma ideia central para esta conversa, que é de facto que a cibersegurança não é um travão à transformação digital das PME. E se calhar começava já aqui pelo Rui. Rui, a nós trabalha de perto com o tecido empresarial e há a ideia de que as PMEs não são alvos de cibercrime, geralmente é uma coisa que acontece só nas grandes empresas. Onde vê hoje a maior distância entre a percepção das PME e a real ameaça do cibercrime? Olá, boa tarde, Carlos. Muito obrigado, antes de mais, em nome da NOS, pelo convite. É um gosto estar neste painel e com estes meus colegas, tanto o Pedro como o Frederico, que penso que tanta experiência têm e podem trazer a este fórum. Sobre a tua questão, eu penso que efetivamente é um grande mito, porque desde logo, se pensarmos o nosso tecido empresarial em Portugal, é constituído maioritariamente por micro, pequenas e médias empresas. Falamos de mais de 99% das empresas são efetivamente estas empresas que temos e, portanto, seria algo, pelo menos para Portugal, pouco efetivo que não fossem essas organizações que fossem atacadas. Mas eu penso que aí tem muito a ver com aquilo que é a liderança e a cultura em Portugal. Nós temos vindo a dar passos excepcionais, muito positivos, com aquilo que são os decisores em Portugal da cibersegurança a ter um papel muito relevante na divulgação, na sensibilização de todos os agentes, da importância desta maturidade na cibersegurança e da necessidade de evoluirmos enquanto país e enquanto Europa. No entanto, efetivamente, aquilo que são as lideranças destas PMEs têm ainda encontrado aquilo que são as dificuldades normais de uma PME, diria. Por um lado, financeiramente existem limitações, que vamos, penso eu, discutimos um bocadinho mais em detalhe mais à frente neste fórum, mas por outro lado também o conhecimento dessas mesmas pessoas e aquilo que são os recursos como um todo que uma organização dessas dispõe para, obviamente, prioritizar, e falo desta palavra enquanto prioritizar, deixando o mote de que o que nós precisamos efetivamente é transformar o risco, que eu acho que todos nós conhecemos e que está implícito, seja uma pequena, micro ou grande empresa, em prioritização para a adoção, então, da segurança como uma inevitabilidade. Muito obrigado. Falou em risco, os bancos gerem risco. E, Frederico, vou passar para si com a pergunta de, como é óbvio, num banco a confiança é um ativo central na relação com os clientes. O que é que as PME podem aprender com um setor regulado como a banca e que exemplos é que o BPI pode dar para uma PME ter uma cibersegurança? Sim. Bem, antes de mais, obrigado também pelo convite e é um gosto estar aqui com o Pedro e com o Rui. Bem, relativamente à banca, a banca é um setor, é um negócio de confiança, não é? Ou seja, os nossos clientes todos os dias utilizam os nossos serviços e estão à espera de disponibilidade, de segurança, de transparência e quer dizer, que esteja tudo a funcionar 24 horas por dia bem. Relativamente àquilo que as pequenas e médias empresas podem aprender connosco, bem, eu acho que não devem copiar aquilo que é a nossa forma de fazer as coisas, porque a banca é um setor altamente regulado, mas há alguns princípios básicos que podem aprender, nomeadamente identificar bem quais é que são os seus ativos, quais é que são os seus processos de negócio, perceber quais é que são aqueles que são mais críticos e tomar ações para
proteger aqueles que são mais críticos. Dando um exemplo, se eu identifico que a minha relação com clientes, que a minha faturação, o que é que seja, que são os ativos mais críticos, então eu devo investir mais tempo a proteger esses ativos. Por outro lado, é sempre pensar numa perspectiva de que a segurança não é causar fricção, é ter continuidade, ou seja, é pensar sempre num princípio de continuidade do negócio e, portanto, depois de identificar quais é que são os principais temas no meu negócio, tentar garantir que esses ativos vá mais pertinentes, que estão sempre seguros e funcionais. Obrigado. Falou aqui no tema da continuidade de negócio e vou aproveitar, Pedro, e vou-lhe perguntar, de facto, se as PMEs se fazem aquela pergunta, se a minha operação parar amanhã, o meu negócio aguenta. Se forem alvo de um ataque ou de um ciberataque, ou se roubarem dados ou fizerem um pedido de resgate de informação, como é que as PMEs devem olhar para a tecnologia e para o investimento? Boa tarde, Carlos. Acho que aqui também cumprimentar aqui os meus colegas Frederico e Rui. Muito obrigado também pelo convite para este debate tão importante hoje em dia. A forma como nós temos de olhar para a cibersegurança, no que toca às PMEs, nós temos de começar por simplificar um discurso que é complexo por natureza. Por trás da palavra cibersegurança está um conjunto de múltiplos domínios e subdomínios de especialização. É um mundo infidável que endereça todas as áreas e que são muitas e cada vez mais das organizações, que vão ser portas de entrada para algo de mal que possa acontecer. Mas é importante tornar esta linguagem, começá-la por tornar mais simples e depois evoluir a partir daí. No caso concreto das PMEs, o que é que isto quer dizer na prática? Há um conjunto de princípios que são muito importantes que as PMEs tenham em mente e mais uma vez, de uma forma muito simples. Utilizar autenticação multifator, ou seja, juntar a um login e uma password um outro fator de autenticação que pode ser algo que eu tenho, como por exemplo um telemóvel onde me chega um código, ou algo que eu sou, que pode ser uma biometria. Isto reforça muito e endereça muito uma categoria nova de ameaças que nos últimos anos tem sido a principal causa de enormes disrupções de ciberataques nas organizações. Um segundo fator muito simples é as vulnerabilidades. Vulnerabilidades são fraquezas. Se nós olharmos para a nossa empresa como um castelo, as vulnerabilidades são fissuras nas muralhas do castelo que se vão abrindo ao longo do tempo e que vão sendo descobertas. E se nós não formos lá tapar rapidamente, estaremos certamente a incorrer num risco maior. Mas que fissuras são normais nas PMEs? Como é que se traduz essas fissuras na muralha, no perímetro de segurança de uma empresa? Sim. Olha, há aquilo que é chamado a superfície externa que expõe um conjunto de ativos de uma organização para o mundo exterior, para a internet. Estamos a falar de servidores web, pode ser lojas de comércio eletrónico, onde muitas PMEs dependem, até algumas exclusivamente, do seu negócio online. Podem ser APIs, podem ser, portanto, há um conjunto e há uma superfície que tem a ver com servidores, tem a ver com equipamentos de rede, tem a ver com aplicações que fazem parte do negócio de uma organização. E depois temos a parte interna da organização e reforçando também um bocado as palavras que o Frederico disse,
o que nós temos de olhar para uma organização é perceber, como muito bem também estava a ser referido, que se eu dependo exclusivamente de uma loja online, e se a loja online parar amanhã, o que é que acontece ao meu negócio? Este é o caso, se calhar, mais simples e que endereça um conjunto de realidades hoje em dia. O que é que nós temos de fazer? Se o impacto é muito disruptivo, então vamos ter de aprofundar e olhar para o espectro da loja online e perceber que cenários de risco é que podem acontecer, que possam ter impacto na continuidade das operações. Pode ser um ataque de negação de serviço, pode ser uma intrusão de malware que pode inoperacionalizar o servidor, pode ser uma entrada por via de uma descoberta que formulários podem ter algumas vulnerabilidades e que permitem entrar dentro dos sistemas e aceder às bases de dados e extrair informação. Portanto, nós temos de olhar e temos de equacionar quais são os cenários, o que de mal pode acontecer. E depois, a partir daí, tentarmos encontrar como é que, se nós temos as defesas adequadas ou se nós precisamos de reforçar as defesas ou se nós até, eventualmente, nem sequer as temos. E a partir daqui começamos a construir de uma forma que tem de ser uma forma simples inicial e construir aqui uma série de pilares e de camadas que depois naturalmente vão evoluindo. Mas eu vou aproveitar estas camadas e lançar a pergunta ao Rui, porque temos um tema básico na proteção das PMEs que se chama ciberhigiene. Podemos entrar aqui um bocadinho no que é este conceito da ciberhigiene, mas serão estas camadas. Até que ponto é que rotinas simples do dia-a-dia são desvalorizadas pelas PME e que fazem toda a diferença em garantir uma segurança maior da sua organização? Sim. Obrigado, Carlos. Eu penso que se não parasses o Pedro ia já mencioná-las todas. Ainda bem que fui parado. Porque o Pedro estava a ir muito bem, que é aquilo que chamamos os princípios básicos e que achamos que hoje qualquer organização efetivamente deverá implementar na mesma. Costumamos dizer que o melhor é começar, o melhor é ir, e portanto aqui, enquanto prioridades, se tivesse que dar alguma sugestão a todos os líderes destas organizações, e que sabemos que por vezes o diretor da IT é o sócio fundador, que é a mesma pessoa que faz todos os pagamentos e que até analisa este tipo de soluções, seria exatamente começar por estes princípios básicos ou ciberhigiene, como mencionaste. Desde logo o Multi-Factor Authentication, que na prática é mais do que um fator para garantir que a identidade é exatamente a que pretendemos que autorize, mas temos depois também as vulnerabilidades que o Pedro mencionava, enquanto atualizações dos sistemas operativos, tentando na mesma base do Pedro simplificar a linguagem, digamos que é atualizar os nossos sistemas operativos que suportam as joias da coroa, o nosso CRP, o nosso ERP, o nosso CRM, o nosso negócio enquanto encomendas, faturas, pagamentos, contas correntes, está num servidor algures, seja ele cloud, privado ou pública, com esta solução, e que o mesmo deverá ser atualizado como nós atualizamos o nosso sistema operativo de telefone, para não haver disrupção, fazemos-lo durante a noite, e eu penso para uma PME que não laboram 24/7, terão alguma facilidade. E, portanto, dar nota de que as atualizações constantes são muito importantes, porque pelo menos limitam, em grande parte, aquilo que são a exploração ou os ataques hoje a estas organizações. Mas temos também o tema do backup. Falávamos aqui já, penso que foi o Frederico, que mencionou a importância da resiliência ou da recuperação e, portanto, não querendo já falar acerca de todo esse tema da recuperação e resiliência, falaremos um pouco mais à frente. Eu penso que, efetivamente, os backups são algo muito relevante, muito importante a garantir hoje, porque o ter um backup funcionável e com a capacidade de recuperação, e digo funcionável para mencionar apenas a importância de, com regularidade, fazer uma recuperação, um teste de recuperação para garantir que efetivamente o backup funcione.
a quando dessa necessidade, acho que é de extrema importância. O backup aqui é dar a garantia de que há continuidade de negócio, ou seja, que temos informação dos nossos clientes, que as faturas foram emitidas, que os pedidos nos foram solicitados, estão atualizados, ou pelo menos perder um dia, ou não é perder o track record completo de informação de negócio, não é? E penso que é crucial. E depois, um último, provavelmente estarei-me a esquecer de outros tão igualmente importantes, mas pelo menos o tema hoje daquilo que era o antigo antivírus, todos nós conhecemos, nomeadamente o Panda que tínhamos instalado nas nossas máquinas, evoluiu para soluções, são soluções hoje designadas de EDR, nomeadamente, que são muito importantes por via daquilo que é principalmente pós-Covid. Todos nós trabalhamos em mobilidade de forma remota e passou a ser muito importante ter então algo que consiga pelo menos conter possíveis ataques no end-user, que são estas máquinas, são estes dispositivos, os nossos telemóveis, que possam, no limite, isolar da rede e que possam conter esse ataque para, pelo menos, haver efetivamente uma mitigação das causas ou do impacto que isso possa vir a ter. Nós sabemos que hoje em dia a maioria dos gestores acede às suas aplicações de negócio e à informação do negócio através do telemóvel, mas não são muitos os que têm, de facto, têm os seus computadores com segurança, têm os seus servidores ou os serviços na cloud com segurança, mas muitas vezes os telemóveis não têm nenhum género de segurança. Carlos, tocas num ponto muito importante e que temos estado até a discutir dentro da minha organização, que é, eu penso que hoje todos os fabricantes, portanto, os principais fabricantes mundiais que estão a disponibilizar esse tipo de soluções, sejam soluções de MDM já em organizações grandes como o BPI e outras, têm essas plataformas até para segmentar contexto profissional do contexto pessoal, para que efetivamente não exista uma expansão, até quem sabe dos jogos que os miúdos fazem nos telemóveis dos pais, poder não expandir-se a uma organização, mas eu diria que estes fabricantes estão hoje a muito poucos meses de disponibilizar para todo o mercado, seja para uso pessoal ou uso empresarial, esse Endpoint Detect and Response, ou seja, cada um de nós ter acessível no seu telemóvel, pessoal ou profissional, estes EDRs que eu designava, que de alguma forma mitigam possíveis ataques com outros impactos com disrupção, com impactos financeiros, e portanto eu penso que é um caminho que a nível de competitividade vai estar ao alcance das PME muito em breve, e já agora a nós está a trabalhar exatamente para lançar um produto que vem dar resposta a essa competitividade e capacidade das PMEs também terem esse tipo de solução nos seus dispositivos e dentro das suas organizações. E quando é que estará disponível? Nós estamos a apontar para o final do mês, início de maio, fazer o lançamento oficial, sendo que neste momento toda a oferta e o produto está efetivamente em andamento. Obrigado. Frederico, como é que se convence a administração de uma PME de que cibersegurança não é só um tema de TI, é também uma questão de negócio? Sim. Bem, na minha opinião, é mudando a linguagem, ou seja, é falar menos de firewalls e falar mais de processos, de clientes, de receitas e de negócio. E, portanto, acho que é um tema em que é importante portanto, é dar a entender que é importante, quando tomamos decisões que são decisões de negócio, que temos que as tomar da forma mais consciente possível, conhecendo os nossos riscos e conhecendo os reais impactos. Ou seja, isto é perceber que um incidente grave afeta a confiança dos nossos clientes, não afeta só sistemas, afeta a confiança dos nossos clientes. E a confiança dos nossos clientes afeta o negócio. E, portanto, eu acho que esta é a linguagem que a gestão entende e é aquela que vai facilitar a quem está nestas posições técnicas de fazer ver o seu ponto de vista e fazer entender quais é que são as possíveis consequências e qual é que é o ganho da cibersegurança que, e repetindo novamente, é um tema não de causar fricção, mas sim de causar continuidade. Pedro, o Frederico mencionou que é uma questão de confiança e, de facto, a confiança digital é um ativo económico de uma PME? Definitivamente. Nós vivemos num mundo digital.
todas ou muitas dos negócios das PMEs estão interligados. Num mundo cada vez mais digital, em que nós viemos desde os últimos anos numa profunda transformação digital, até por via da pandemia, não é? Que influenciou muito e acabou por acelerar muito. A confiança digital está na gênese dos negócios, porque nós interagimos, fazemos compras, fornecemos informação, recebemos informação, fazemos transações, suportamos-nos em processos de negócio, e se não houver essa confiança de qualquer player que esteja neste ecossistema, ele pode pôr em causa o ter os pilares certos para que se possa continuar a desenvolver uma atividade económica. Repare, uma pergunta muito simples. Iríamos nós confiar numa instituição em que puséssemos lá dinheiro quando as paredes são de esferovite? Provavelmente questionávamos várias vezes. Hoje em dia, os dados são um novo ouro, não é? A informação é um novo ouro. E por isso é que cada vez se fala mais da confiança digital, por causa deste mundo todo interligado, por causa das dependências todas que existem e da especial importância que isto tem para que nós possamos fazer as nossas atividades, tanto profissionais como pessoais, do dia-a-dia, num clima que inspire e que possa ser propício para nós levarmos as nossas vidas. Eu acho que o Pedro tocou aqui num ponto super relevante, até falaste de transição digital, o Pedro falou de confiança e até para trazermos aqui um ponto super positivo deste tema, que é um tema tipicamente associado, pesado, que esta confiança que pode ser um fator diferenciador efetivamente das PMEs e das organizações darem este passo em primeiro lugar e iniciar aquilo que há pouco chamávamos os princípios básicos. Do ponto de vista da NIS 2, por exemplo, nós passamos a ter um conjunto de organizações muito representativa em Portugal, fala-se em mais de 5 mil, o Pedro terá dados até mais concretos. Já agora, dando aqui uma informação em primeira mão muito relevante, está disponível já no Centro Nacional de Cibersegurança um simulador para verificarem se a vossa empresa está ou não abrangida ao abrigo da NIS 2 e, portanto, relevante. Existem timings para o fazer e, portanto, fica esta nota adicional. Mas, como estava a dizer, esta confiança na transição digital, eu costumo dar um exemplo muito penso que é engraçado, que tem a ver com os travões. Os meus colegas não gostam de associar a cibersegurança ao travão. Eu, no meu caso, gosto, porque eu não sei quanto a vocês, mas eu vejo os travões do meu carro como aqueles que me dão confiança e segurança para poder acelerar e, de forma controlada, fazer o meu trajeto. Se não tivesse travão, seria algo muito difícil. E eu associo a cibersegurança exatamente a isso, aos travões, mas são travões para a transição digital, mas não no sentido negativo, são algo que me dá confiança. E, portanto, o que eu estava a querer mencionar e reforçar aqui é que as PMEs têm, neste momento, uma grande oportunidade de mercado, que é diferenciarem-se efetivamente por terem uma credibilidade junto dos seus fornecedores, com estes garantes, que são os controlos, nomeadamente obrigatórios à NIS 2, e que em contratos os pode diferenciar e pode-lhes trazer algo para a transição digital acelerada e dar-lhes uma vantagem competitiva no mercado. E, portanto, queria apenas adicionar ao Pedro esta... Muito bem. Frederico, mencionou aqui o tema dos fornecedores. O banco tem em conta se os seus fornecedores realmente têm estes critérios de segurança? É fácil entrar na cadeia de fornecimento do BPI? Sim. O banco tem o que nós chamamos de gestão de risco de terceiros e,
portanto, tenha um processo formal bem estruturado e bastante maduro para a gestão de risco de terceiros, que é um tema que hoje em dia é importantíssimo, não só porque já o era em termos práticos, mas também pela questão da regulação, e a banca que está debaixo do regulamento de DORA tem uma regulação bastante mais agressiva e, portanto, também, por esse motivo, é bastante mais maduro no tema. Aliás, a banca tem alguns temas que se vão falando e que para a banca já há muitos anos que são o que nós chamamos de business as usual, ou seja, já é algo que nós fazemos naturalmente derivado do tipo de negócio que temos e do risco que está associado. E, portanto, tudo isto, como eu digo, tem que ser bastante equilibrado, ou seja, e por isso é que eu digo que as pequenas e médias empresas não devem replicar o que o banco faz, devem replicar, sim, os princípios daquilo que o banco faz, porque os riscos que o banco tem são diferentes dos riscos que as empresas têm, e, portanto, isto tem que ser uma gestão de risco consciente e tem que ser equilibrada. Eu, às vezes, até dou o exemplo isto é como colocar numa balança, que é um exemplo mais ou menos simples, que é, de um lado, eu coloco a conveniência do cliente e, do outro lado, coloco a segurança do cliente. E, portanto, vou ter que fazer aqui um balanço, não é? E dar aqui um equilíbrio, porque, por um lado, tem que ser seguro, mas, por outro lado, também tem que ser conveniente, não é? O cliente quer... E, às vezes, os clientes reclamam com algumas medidas que a banca toma. É sempre, obviamente, para benefício do cliente e, às vezes, até com alguma dificuldade por natureza, porque a área comercial tem um interesse, a área de segurança tem outro. Portanto, é preciso encontrar aqui um equilíbrio para chegar a uma boa solução. Portanto, e acho que é isto que as pequenas e médias empresas podem aprender com a banca, no fundo, este equilíbrio, é conhecer os riscos e não ir num salto de fé. Eu, há bocado, até achei engraçado, porque eu ia interromper o Pedro, com um paralelismo bastante semelhante ao que o Rui estava a dizer, que eu às vezes uso, que é o do cinto de segurança, não é? E nós, há muitos anos, ninguém andava de cinto de segurança, íamos mais ou menos à mesma velocidade nas estradas. Hoje em dia é impensável ir sem cinto de segurança. E vamos com cinto de segurança e vamos à mesma velocidade. E se calhar só não vamos mais depressa vias da regulação que nos impede, porque senão provavelmente até iríamos mais depressa. Ou seja, mais uma vez reforço que a segurança não é para bloquear, é para nos dar segurança a ir mais rápido, a conseguir atingir objetivos mais ambiciosos. Pedro, em que fase de crescimento das empresas é que se consegue verificar se tem fragilidades ou não do ponto de vista da segurança? Estamos aqui a falar na internacionalização, na entrada de um grande cliente, como seria o caso do BPI, na adoção de cloud, trabalho com dados sensíveis. Onde? Há muitas realidades distintas, mas há os chamados mínimos denominadores comuns, e esses aí estão desde o início de qualquer organização, tenha 1, 2, 10, 20 ou 50 ou mais colaboradores. E isto é muito importante. Porquê é que os ciberataques acontecem hoje em dia? Porque há motivações por trás para eles acontecerem. E as motivações não são as mesmas. Nós temos motivações financeiras, que há múltiplos agentes de ameaça que estão constantemente a testar as redes e as organizações todas, a todas as horas, minutos e segundos, à procura dos tais buracos ou fragilidades para poder entrar. Há outro tipo de motivações. Há motivações que têm a ver com, por exemplo, com o chamado ativismo, que é fazer-se valer por causas. Vimos isso, por exemplo, em 2022, no conflito Rússia-Ucrânia, por exemplo, em que agentes de ameaça colocaram-se ou de um lado ou do outro, o que quer que seja, mas não há motivações financeiras. E depois há os interesses chamados os interesses dos Estados, ou aquilo que normalmente se costuma chamar os state sponsor, portanto, patrocinados por Estados. Hoje em dia o desafio é mais complexo porque, na verdade, estas motivações acabam por se misturar, o que trazem desafios adicionais. Mas
A verdade é que muitas das situações são situações oportunistas. Oportunistas quer dizer que, se nós tornarmos a vida mais difícil aos agentes de ameaça, eles vão se virar para outro alvo, não é? Portanto, se nós tivermos medidas, se tivermos um cuidado, se entendermos que isto é importante para o nosso negócio, o que vai acontecer é, se não houver portas abertas ou se não houver janelas entreabertas, eles vão se virar para outro alvo. Repare, muitos agentes de ameaça funcionam como organizações. Têm objetivos, entram às 9 e saem às 6 da tarde e têm objetivos para cumprir. O nosso objetivo todos os dias é tornar a vida muito mais difícil para que se virem para outros lados. E, portanto, isto começa desde o início. E, à medida que a realidade de cada organização, tanto desde o início como depois, se vai adaptando, ao criar mais canais, mais unidades, ao ser mais ou menos regulada, ao operar em diversas regiões também podem trazer desafios. São contextos que têm de estar a ser sempre equacionados numa lógica que eu diria cada vez mais regular por todas as transformações e disrupções que nós estamos a viver a um ritmo alucinante hoje em dia. Isso é verdade. Rui, é importante as empresas investirem em segurança, pela tal questão de... É um tema de negócio, nem sequer é uma questão de IT, mas sabemos que muitas das PMEs têm limitações dos seus orçamentos e, portanto, na hora de investir, quando se faz o orçamento, no fim do ano, é mais fácil justificar que €1, por exemplo, no departamento de marketing vai ter um retorno de X. €1 em cibersegurança não é tão fácil medir esse retorno. E, portanto, já falamos aqui de várias formas de poder mostrar a importância da cibersegurança, mas como é que se pode medir e avaliar nestes momentos o valor da cibersegurança, que geralmente não aparece na folha de Excel? Sim, eu acho que uma das formas que podemos usar e que será válida e que, independentemente da organização, é justificável, é desde logo o não olhar efetivamente para a segurança como um custo, mas sim como a tal vantagem competitiva que eu há pouco referia. Será muito fácil calcular o que é a disrupção de uma dessas organizações durante uma semana, durante um mês, se efetivamente, no final de um incidente desses, tiver a capacidade de recuperação, porque se a mesma não tiver a capacidade de recuperação, então essa análise, todos esses orçamentos poderá nem fazer sentido. Eu voltava aqui um bocadinho atrás, derivado do Pedro ter falado aqui um pouco em escala, por um prisma diferente, mas onde me fez lembrar aquilo que é efetivamente a capacidade hoje da inteligência artificial de formular estes ataques. Nós para as PMEs, efetivamente, estão e são alvo destes ataques e provenientes também eles por inteligência artificial, mais que não seja por terem um equipamento daqueles fabricantes mundiais, qualquer equipamento, onde efetivamente está a ser explorada uma dessas vulnerabilidades. E esses ataques não escolhem alvo e, portanto, para reforçar o nosso ponto de há pouco, efetivamente elas estão abrangidas e serão um dos alvos preferenciais, até diria, pelaquilo que é a falta de recursos e a capacidade, então, de defesa ou mitigação. Portanto, ponto número 1 é, efetivamente, esses ataques aumentam de uma forma muito gradual, constantemente, e todos os anos saem os novos relatórios, nomeadamente pelo Centro Nacional de Cibersegurança, que nos mostra o aumento desse volume de incidentes dramático, e nas PME. E, portanto, justificar hoje, perante eu próprio, que sou o dono da empresa e o diretor da IT, justificar-me a mim porque é que vou priorizar esta medida, esta adoção deste processo, a criação de sensibilização dentro da própria organização dos colaboradores, da forma como utilizam os seus dispositivos e o que é que fazem neles, que possa criar riscos para efetivamente haver um malware difundido dentro da organização, passa por também esta mesma formação, utilização de ferramentas e plataformas que existem no mercado para lhes fazer chegar a todos a problemática e aquilo que pode gerar para a organização.
enquanto líder ou diretor da IT ou próprio dono da empresa, faria esta conta. Se eu estiver mais do que um dia parado, quanto é que me custa isso? Porque acho que é uma conta que um gestor de qualquer organização conseguirá fazer se as encomendas pararem, se a faturação parar. A possibilidade é eu nem sequer saber quanto é que me devem e quem é que me deve ou o que é que eu devo aos meus fornecedores. E eu penso que deste ponto de vista, e infelizmente, a conta é fácil de fazer e a prioritização talvez ajude e seja mais fácil de acontecer. O Rui tocou aqui num ponto que eu acho que é pertinente, que é a formação. E que é um tema que eu acho que para as pequenas e médias empresas é muito relevante, que é o que nós designamos os nossos programas de awareness, em que o risco basicamente é reduzir o risco humano. O risco humano é um dos riscos mais relevantes na cibersegurança, não é? E, portanto, o dotar os nossos funcionários, nossos colaboradores, de conhecimentos mínimos para que sejam a defesa das nossas instituições. Nós até costumamos dizer que, por vezes, fazemos algumas ações de sensibilização que dizemos a nossa segurança és tu, ou seja, porque de facto é um risco bastante relevante, é um tema muito pertinente e que eu acho que as pequenas e médias empresas devem investir, porque é um tema que eu acho que hoje em dia é básico, não é? Seja por vias de ações de sensibilização, de formação mais formal, anual. Sem ferramentas. Com ou sem ferramentas. Saber identificar um e-mail fraudulento ou um SMS, eu diria que é... Exatamente, nós temos simulacros de smishing, de phishing. Não colocando o ónus no... Eu acho que nós não devemos, estamos aqui a tocar num ponto, que eu acho que nós não devemos colocar o ónus no colaborador ou na pessoa da organização. No entanto, não é necessário colocar o ónus para sensibilizar, para formar, para saber explicar como é que se detecta com alguma facilidade um smishing, um phishing, e acho que tudo isso ajuda e tudo isso obviamente traz... Eu até aproveitava este preciso momento em que o Frederico acabou por tocar na parte da formação para resumir aqui, estão um princípio de 5 pilares que é comum a qualquer organização. O primeiro, o Multi-Factor Authentication, portanto, mais do que um fator para além de login password, um outro fator. O segundo, as vulnerabilidades, especialmente também aquelas que estão críticas, expostas para fora. O terceiro, formação aos utilizadores. E repare, se nós pegarmos nestes 3 e se nós formos à indústria de cibersegurança, um dos relatórios mais conceituados a nível mundial, que é o da Verizon, que é o DBIR, Data Breach Investigation Report, nos últimos anos estão identificadas sempre as 3 principais formas de intrusão nas organizações. Por via de credenciais roubadas, portanto, alguém que se faz passar por um colaborador, por via da exploração de uma vulnerabilidade que está crítica e que pode ser explorada, por via do phishing, que já nos acompanha há muitos anos e que explora a fraqueza humana, por via destes novos antivírus super avançados, se olhar para aquilo que eram há 30 anos, os alarmes de uma casa em que eram feitos com determinada tecnologia que emitiam ondas, hoje em dia estas tecnologias de EDR têm sistemas muito mais sofisticados que conseguem identificar não só por ondas, mas por lasers e por outros sistemas e encontrar ameaças onde muitas vezes elas estão escondidas e os antivírus nem sequer conseguem olhar para aí. E, por último, como o Rui estava a dizer, quando tudo falha, porque isto é sempre um jogo do gato e do rato, não é? Nós acordamos qualquer dia e temos de reagir rapidamente a novas técnicas, conseguirmos recuperar o mais rapidamente possível, ou dentro daquilo que é o razoável para a nossa continuidade de negócio, para continuarmos a operar. Aqui entramos também na ótica da ciberresiliência, não é? Que é, em condições adversas, como é que nós conseguimos operar mesmo em condições adversas. Portanto, eu aproveitei só para fazer aqui um resumo, porque acho que era importante
que qualquer organização tem de olhar para estes 5 pilares. Eles não são tão complexos como isso para qualquer organização os conseguir adotar. Repare, a seguir a isto vem um caminho ainda enorme pela frente. Não paramos por aqui. Não é? Mas acho que este... Rui, eu aproveitava e estamos a falar aqui também, falamos da formação, da importância das pessoas, sabemos que as PME, e estamos a falar de PME maioritariamente, não têm grandes departamentos, nem grandes recursos e, portanto, ali a lógica passa mais, neste ano de organizações, passa mais por ter competências dentro de casa ou recorrer a serviços geridos por parceiros especializados? Olha, Carlos, apesar de ser tentado a dizer que idealmente todos os serviços externalizados, até porque é isso que nós fazemos, na nós, eu acho que não é aí que está o segredo. Eu acho que efetivamente há do lado do cliente, chamamos assim do meu ponto de vista, uma necessidade sempre de ter um controle e capacidade de uma cultura de segurança sobre as coisas e uma cultura de segurança. E acho que só assim é que funciona bem. Se consigo pensar que é inevitável, os recursos são extremamente, hoje, em todas as áreas, há uma dificuldade enorme de encontrar recursos. Na cibersegurança, eu diria que os recursos vão ser formados agora, as primeiras grandes quantidades de pessoas com know-how em cibersegurança estão a ser formados agora e que aparecerão no mercado e que todos serão muito poucos, mesmo com toda a tecnologia avançada que estávamos aqui a falar, porque existirá sempre, obviamente, essa necessidade de controle e de tomada de decisão. E, portanto, externalizar, sim, até porque a capacidade de reter, por um lado, desde logo, contratar, mas depois reter este talento é difícil e para organizações que trabalham em escala, obviamente há uma facilidade adicional de o garantir, mas também porque estas entidades, por via daquilo que são as experiências em modelo e trabalho em escala com as suas ferramentas, dão mais competitividade e dão este know-how, porque efetivamente há uma transferência de know-how entre as várias experiências dos vários clientes. No entanto, estando eu em cliente e sendo alguém como o Frederico, responsável de uma operação, eu nunca deixaria de ter o controle e a decisão, bem como a visibilidade daquilo que está a acontecer, das minhas soluções tecnológicas, dos meus processos e também da forma como essa cibersegurança é gerida e liderada. Basicamente estamos a falar do governance como um todo. Eu como o Frederico, gostaria também de ter esse controle do meu lado. Sim, eu acho que o governance deve preferencialmente ser interno, e eu digo preferencialmente porque o tecido português de pequenas e médias empresas é muito variado e pode haver situações mais particulares, mas eu acho que o híbrido depois funciona muito bem, ou seja, não temos que ter um know-how técnico específico de todas as vertentes e de tudo e de todas as peças e, portanto, o governance e a visão e a decisão e a gestão, sim, deve ser interno, pelo menos numa empresa maior. De média dimensão. De média dimensão, mas, obviamente, que depois há sempre contratação de serviço, até porque há serviços que não faz muito sentido nos dias de hoje que sejam totalmente internos. É financeiramente pouco racional. Já em pequenas empresas pode-se dar o caso de fazer sentido, se calhar, por exemplo, contratar um responsável de segurança as a service, ou seja, como um serviço. Pode fazer sentido, depende muito do tipo de empresa que estamos a falar. Mas é importante também, Frederico, se calhar abordar o tema de governance é definitivamente muito importante e cada vez mais importante. Num contexto mais de PMEs, ele por si só também acaba por ser um desafio, embora muito importante, cada vez que vamos descendo mais até mesmo para as pequenas empresas, mas acima de tudo, se nós fizermos uma identificação, lá está, para cada realidade e quais são o tipo de recursos que precisamos para fazer essa operação,
Depois temos de entender, muitas vezes, o que é externalizável ou não e o que é que fará sentido ou não. Eu recordo-me, voltando 10, 11, 12 anos atrás, a escassez de recursos em cibersegurança, não me recordo do número preciso, mas na altura andava na casa dos 3, 4, 5 milhões de posições abertas que não eram preenchidas por uma escassez muito grande de recursos. Aos dias de hoje, esse gap não diminuiu. Em alguns casos, até provavelmente aumentou. Não porque a indústria não se tivesse adaptado, e a universidade e a academia, porque há muitos mais recursos, mas as necessidades explodiram, porque cada vez mais qualquer organização hoje em dia acaba por ser uma organização digital e, portanto, as necessidades explodiram, a superfície de ataque explodiu, tudo acabou por ter um contexto de uma necessidade gigantesca que, enfim, esse gap nunca conseguiu... E prevê-se que se mantenha ou com a inteligência artificial vai ser reduzido? A minha esperança e expectativa é que a inteligência artificial possa ajudar cada vez mais neste caminho de empoderar os recursos que existem e, em algumas áreas, poder apoiar as organizações a tomar também ou a ajudar a defender com algumas decisões. Mas, como algumas pessoas dizem, eu acho que provavelmente vai ficar um bocado pior antes de melhorar. Nós falamos aqui da continuidade no negócio, da importância da segurança para as PME. Nós estamos numa iniciativa que está relacionada com o Prémio Nacional de Inovação e eu não podia deixar de vos perguntar o seguinte, que é de que forma é que esta proteção, este layer ou a cibersegurança ajuda também a criar inovação nas organizações? E a pergunta é para os três. Sim. Bem, eu não só acho que ajuda, como acho que é obrigatório. Ou seja, na linha daquilo que eu estava a dizer, acho que inovar hoje sem ter consciência dos riscos e de securizar os riscos de uma forma que seja equilibrada é dar um salto de fé. E, portanto, acho que é inevitável para qualquer empresa que hoje queira inovar muito, ter o tema da cibersegurança bem resolvido e bem consciente e formalizado. Não sei qual é a opinião do Pedro, mas eu acho que é inevitável. Acima de tudo, as empresas, e há setores claramente que são, por natureza, mais inovadores do que outros que são mais conservadores, há um princípio que me parece particularmente importante, que é ter uma noção e uma consciência dos riscos que podem advir de determinada área ou processo ou atividade de inovação. Milhares ou milhões de organizações do mundo vivem de inovação e, naturalmente, aqui é muito importante olhar, mas entender o que é que pode correr mal. E, a partir daí, acaba por ser depois uma decisão das organizações. Há umas que são mais conservadoras, não é? Quando nós falamos da gestão e tratamento do risco, estamos a falar essencialmente de 4 componentes. Sabendo, o que é importante é saber, não é? Portanto, saber os riscos. Às vezes não é fácil, mas sabendo, aceitar o risco, eliminar o risco, dizer isto é um risco muito grande para aquilo que nós conseguimos aceitar e, portanto, a decisão é não avançar, o mitigar o risco, não é? Ou seja, é dizer ok, mas para isso precisamos de fazer determinados investimentos para criar os pilares que permitam essa inovação ou as barreiras necessárias para essa inovação, ou transferir o risco para
por exemplo, um seguro de cibersegurança. Portanto, nestas formas de tratamento, se as organizações tiverem a consciência dos riscos que correm, tudo vai ser mais fácil. Há organizações que têm maior apetência ao risco do que outras. Claro. Só que completando já agora, nós, por exemplo, no BPI, que somos naturalmente mais conservadores, não é segredo para ninguém que o BPI está a investir bastante em iniciativas de inteligência artificial, em várias vertentes, em 3 vertentes, mas não entrando em pormenor nos temas de inteligência artificial. Obviamente que o BPI identificou quais é que eram os riscos, como o Pedro disse, para cada uma dessas iniciativas. Houve iniciativas que não avançaram devido aos riscos e houve outras em que foram criados planos para implementar medidas que mitigassem os riscos, que nunca mitigam a 100%, mas mitigam o que nós chamamos para ficar dentro do apetite ao risco da instituição. Portanto, os riscos ficam bastante baixos e só depois é que se avançam com essas iniciativas, no fundo, bastante alinhado com aquilo que o Pedro estava a dizer e com aquilo que são as melhores práticas do mercado. Nós estamos já na última pergunta, vou para o Rui, mas a pergunta é como também aos 3, eu espero que seja uma resposta prática. É um cenário que é, se um gestor de uma PME amanhã quisesse investir e dar os primeiros passos em segurança digital, que passo é que deve ser esse? Carlos, eu diria que um pen testing era onde eu começaria se hoje fosse responsável por uma qualquer dessas empresas, com um assessment acompanhado. Efetivamente, o jargão pen testing pode ser algo menos comum para esses gestores, mas na prática é a execução de um teste do ponto de vista de conhecer os riscos que o Pedro mencionava, ficar a conhecê-los, ter uma visão e, portanto, fazer esse teste de conhecimento, como é que a nossa infraestrutura está exposta do ponto de vista interno e externo a esses mesmos riscos, era algo que eu prioritizaria. E, em segundo lugar, um assessment com organizações, parceiros, com conhecimento em infraestrutura, porque, efetivamente, até aí é onde pode vir uma grande inovação proveniente mesmo das análises de risco e de segurança. Com este assessment e com este teste, eu pelo menos fico a conhecer os riscos que estou exposto e acho que me permite tomar uma decisão com maior facilidade, porque hoje é possível obter nesse assessment e num pen testing realizado também uma recomendação daquilo que são os controles que eu devo rapidamente executar, colocar para proteger a minha organização e, portanto, definitivamente era por aí que eu começaria e que recomendaria até. Pedro. Rui, complementava o que estás a dizer. Eu acho que um pentesting, os testes de intrusão, é algo que é uma boa prática dentro de um programa de maturidade de cibersegurança de uma organização. Voltava também a reforçar a questão dos 5 princípios que falamos, porque realmente estes aqui afetam todas e quaisquer organizações, sendo de um colaborador que trabalha no escritório em casa até uma muito grande organização. Por outro lado, é muito importante a cultura que se cria desde o início numa organização. A cultura de segurança, quando nós falamos de cultura em geral, a cultura vem do topo para toda a organização. E quando nós falamos de cibersegurança, estamos a falar justamente também desse processo. Se houver a preocupação dos gestores e se conseguir transformar isso numa cultura, há aqui um princípio muito sólido de evolução. Por último, estar sempre bem informado e atento, porque há evoluções naturais naqueles múltiplos domínios que falei, portanto, há áreas super complexas e extensas, mas, acima de tudo, estarmos muito atentos, porque há ondas, há
novas técnicas a acontecer, há novos riscos com que nós acordamos ao pequeno almoço e, portanto, ter esta preocupação de estar informado também é parte de tal cultura de segurança. Frederico, para finalizar... Para finalizar, é assim, estou totalmente alinhado com o que o Pedro e o Rui disseram, mas voltando ainda mais atrás, eu, de início, e utilizando uma expressão já muito conhecida, que é como eu não posso gerir aquilo que não conheço. E, portanto, a primeira ação é identificar todos os meus ativos de negócio e identificar quais é que são os mais críticos. E, a partir daí, tomar decisões e depois, claro, aplicar todas as medidas que o Rui e o Pedro falaram a cada um dos ativos de uma forma criteriosa, ou seja, obviamente aplicando mais àqueles que são mais críticos e menos àqueles que são menos críticos. Eu gostava só de reforçar que, e complementando, Frederico, aquilo que estás a dizer, há referenciais no mercado que estão disponíveis nas agências de segurança europeias, no próprio, como o Rui referiu, no Centro Nacional de Cibersegurança, e algumas organizações que têm referenciais muitíssimo bons para que as organizações possam seguir de uma forma estruturada o seu programa de cibersegurança. Os pontos todos que falamos estão praticamente presentes em todas, portanto... é uma questão de querer estar informado e encontrar a informação e aplicá-la. E alinhá-lo com as boas práticas, porque já... Estes referenciais, muitos deles já têm muitos anos, portanto já sofreram múltiplos testes e resistência ao tempo e, na verdade, eles continuam a fazer parte de normas, de regulamentos, de boas práticas, de certificações, portanto, por aí. Muito obrigado aos três por terem aceitado mais uma vez o nosso convite. Fica uma ideia muito clara desta conversa, é que para as PME a cibersegurança não é um tema secundário ou técnico, é uma condição de confiança e de negócio. Obrigado aos três por esta interessante conversa. Muito obrigado também ao BPI por nos ter deixado fazer aqui esta talk nas vossas instalações. Antes de passar para a próxima talk, queria deixar aqui um apelo, porque as candidaturas ao Prémio Nacional de Inovação estão abertas e, portanto, se tem um projeto de inovação com resultados concretos ou com potencial claro, este é o momento para dar a conhecer e, portanto, as candidaturas do Prémio Nacional de Inovação estão abertas. Candidate-se, procure mais informação no site do Prémio Nacional de Inovação. Muito obrigado e até a próxima talk.